Segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 3, os versos de 14 a 17. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim então a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu santo nome. Nós te bendizemos por esse momento que o Senhor nos permite, nos concede, esse privilégio de podermos estar juntos na tua presença e de tributar ao Senhor honra, força e louvor. Te bendizemos pela tua palavra que podemos ler e também que agora podemos ouvir a tua doce voz pela palavra pregada. Por isso, nesse instante, Senhor, recebe nossa gratidão, mas também nossa súplica. Fala de tua parte a cada um de nós, pela tua palavra. Corrige, exorta, anima, salva, encoraja, segundo a necessidade de cada um de nós, segundo a tua boa e santa vontade. Permitindo então, por meio da tua doce palavra exposta, que nós nos aproximemos, nos acheguemos cada vez mais ao Senhor na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ouve então nossa súplica e nos abençoe. Quanto a esse teu servo, dá-me tua graça para que as minhas fraquezas, as minhas falhas e os meus pecados não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Então somente, como sempre temos te suplicado, dá-nos tua graça e fala a nós, a tua igreja. Em nome de Cristo aqui oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero tratar desse texto hoje, interromper a sequência das pregações em Marcos, por conta da nossa gratidão ao Senhor pelos 504 anos da Reforma. Então eu quero tratar nessa manhã com os irmãos, à luz de 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos de 14 a 17, sobre um dos lemas da Reforma, que é o sola scriptura. É a expressão latina para somente a palavra, né? Somente a Escritura deve ser nossa regra de fé e de prática. E na época da Reforma, como nós já vimos agora pela ocasião da IBD, a Bíblia havia sido furtada das mãos do povo. A Bíblia estava apenas em latim, pouquíssimas pessoas conheciam o texto sagrado, até mesmo entre o clero, né, os padres, os bispos, muitos não tinham conhecimento da própria Escritura, porque de fato a palavra havia sido escondida do povo. Eu vou ler as palavras de Lutero, que foram ditas depois da Reforma, algum tempo depois. Um historiador chamado Alderi, ele é o historiador oficial da nossa igreja, num artigo sobre sola scriptura, ele disse o seguinte, o reverendo Alderi diz as palavras de Lutero: quando eu estava com 20 anos de idade, eu não havia visto uma Bíblia ainda. Aos 20 anos, Lutero não havia visto uma Bíblia sequer. Eu achava que não existia evangelhos ou epístolas, exceto as que estavam nas liturgias dominicais. Finalmente encontrei uma Bíblia na biblioteca e levei-a comigo para o mosteiro. Eu comecei a ler, reler e ler tudo novamente. Para a grande surpresa do Dr. Staudt, que era um orientador de Lutero. A palavra foi verdadeiramente escondida
tirada e tomada do povo naqueles dias. A reforma, de fato, deu o seu grande impulso quando Lutero decidiu traduzir o Novo Testamento para o alemão. E foi naquele momento em que, decididamente, a Alemanha se separou, né, da Igreja Católica, porque agora possuía uma Bíblia, que não era mais em latim, a língua sagrada, né, ou declarada sagrada pela Igreja. Diante disso, nós temos uma urgência em tratar bem a palavra do Senhor, que está em nossas mãos, a custo de muito sangue, diga-se de passagem, mas também temos o dever de conhecê-la com profundidade, porque essa é a escrituração da voz do nosso Deus. Ao mesmo tempo, também temos o dever de crer nela, porque uma vez que nós não atendemos a palavra, nós estamos flagrantemente desobedecendo e indo contra ao Deus Todo-Poderoso. A carta que nós lemos, ela é a segunda carta de Paulo a Timóteo, e essa é a última carta que Paulo escreve. O apóstolo Paulo estava preso na sua 4ª viagem missionária. O livro de Atos registra a 3ª viagem missionária e a sua primeira prisão em Roma. Lá por volta do ano 60 da era cristã, ele fica preso por 2 anos em Roma, então ele vai ou de 60 a 62, ou de 59 a 61. E posteriormente ele é posto em liberdade. Conforme Paulo escreveu aos Romanos, havia um interesse dele de fazer uma outra viagem missionária, porque ele queria trazer o evangelho até a Espanha. Então Atos não nos registra a 4ª viagem missionária, mas os escritos paulinos nos dão a entender que houve essa 4ª viagem missionária. Paulo foi preso novamente, acredita-se, né, a tradição praticamente unânime em definir que Paulo morreu no ano 67 da era cristã, debaixo do domínio de Nero, que era o imperador de Roma naqueles dias. Paulo escreve então a 2ª carta a Timóteo, ele já havia escrito uma primeira, ele escreve 3 cartas nesse período da sua 2ª prisão. 1ª e 2ª Timóteo, Filemão e também, são 4, e também Tito. Mas essa é a sua última escrita, sua última carta. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. E naqueles dias a igreja de Éfeso enfrentava diversas dificuldades. A própria perseguição romana contra os cristãos, mas também enfrentava um grupo de judeus que estavam talvez dentro da igreja, e eles estavam tentando perverter o evangelho com genealogias, com fábulas. Então Paulo vai dizer, não te detenha nas genealogias, porque elas não têm fim. Então um dos argumentos usados por esse grupo para tentar desqualificar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Rei, era exatamente tentando encontrar uma linhagem histórica no Antigo Testamento, a fim de desqualificar a palavra e a fim de justificar o povo judeu como o povo de Deus. Havia também a defesa de um ensino que agora é embrionário, mas depois se tornará forte e grande, que era exatamente uma heresia defendida. O apóstolo João até vai condenar essa ideia, mas o Evangelho de João é escrito em 96 da era cristã, ou seja, quase 30 anos depois, já que essa carta possivelmente foi escrita em 67. Então, eles defendiam que a matéria era má e o espírito era bom, e que, portanto, se a matéria era má e o espírito era bom, não poderia haver ressurreição física, mas apenas ressurreição espiritual. O capítulo 2 da 2ª carta trata sobre isso também, quando Paulo adverte a Timóteo acerca dessas coisas. E no capítulo 2, verso de número 18, por exemplo, dessa mesma carta, Paulo diz assim: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Então esse grupo, eu li aqui o capítulo 2, verso 18, esse grupo então, por defender que o corpo era mau, começou a ensinar dentro da igreja que a ressurreição era meramente espiritual e que, portanto, já havia acontecido
Não havia necessidade, então, de um retorno do Senhor Jesus Cristo em carne e nem mesmo de uma ressurreição nossa, corpórea. Havia, então, a perseguição por conta dos romanos e por conta dos judeus e destes que ensinavam esses erros. Então, Paulo escreve a sua carta a Timóteo a fim de admoestá-lo, não é? A permanecer firme na sã doutrina, a fim de defender a igreja de qualquer erro pela exposição, pelo ensino, pela vivência da palavra. Ao mesmo tempo que, no final da carta, Paulo pede que ele, com rapidez, fosse visitá-lo na prisão e levasse uma capa e alguns pergaminhos que ele havia esquecido na igreja de Troade, quando por lá passou. Então, esse é o contexto de 2 Timóteo. Então, é uma carta pastoral que convoca o pastor de uma igreja que estava enfrentando dificuldades a resolver esse problema, mantendo-se fiel às Escrituras, à palavra de Deus. O capítulo 3, que foi o capítulo que lemos, os versos de 14 a 17, o apóstolo Paulo vai mostrar por que a única opção para se manter fiel aos erros e até às perseguições, no caso dos romanos, era manter-se fiel à palavra do Senhor. E então ele vai mostrar a palavra como sendo essa espada que protege tanto de espadas físicas como daquelas também que não são físicas. Diante disso, eu quero trabalhar com os irmãos o tema da inspiração e da suficiência da Bíblia. E eu vou abordar o tema de 3 maneiras, ou com 3 elementos, com 3 pontos, como alguns queiram entender. A primeira coisa que Paulo nos fala está no verso 14 e 15, quando ele diz a Timóteo: permanece naquilo que aprendeste, pois sabe de quem o aprendeste, e aquilo que você aprendeu é ou são as sagradas letras, não é, que podem tornar-te sábio para a salvação. A primeira coisa que Paulo ensina a Timóteo é que há uma relação de dependência entre inspiração da palavra e suficiência da palavra. Há uma relação de dependência. Se eu tiro uma, necessariamente a outra terá que cair, porque há essa relação de dependência entre suficiência e inspiração e suficiência. Mais adiante eu vou explicar o que é a inspiração. Paulo disse a Timóteo, no verso 14, que ele deveria lembrar dessa relação de suficiência e de inspiração. Timóteo deveria estar convicto e deveria permanecer consciente, na doutrina que lhe havia sido ensinada, por 2 razões. Primeiro, porque eram as sagradas letras, ou seja, eram inspiradas. E segundo, porque elas poderiam torná-lo sábio para a salvação, é a sua suficiência. Então, inspiração e suficiência são apresentadas primeiramente e uma dependendo da outra. Por isso, Timóteo deveria, diante daqueles problemas, permanecer fiel àquilo que havia aprendido. O tu, porém, no grego, é usado uma expressão de ênfase, de um conclamar com grande força. Então, quando Paulo diz a Timóteo, tu, porém, permanece, ou seja, não deixe-se ser persuadido pelos problemas, pelas perseguições, não se permita enfraquecer na fé ante as propostas erradas, doutrinárias que estão sendo apresentadas. Pelo contrário, observa a veracidade da Escritura, porque esta Escritura é tão poderosa que até mesmo a você transformou. Então é como se Paulo estivesse lembrando, buscando trazer a Timóteo a lembrança de quem ele era antes da fé e de quem ele é depois da fé. Então é como se Paulo estivesse dando a Timóteo um exemplo nítido do poder da palavra, da suficiência da palavra, da inspiração da palavra. Paulo está dizendo, a palavra que te transformou é a mesma que vai transformá-los. A palavra que gerou fé em você
pela pessoa do Espírito, é a mesma que vai defender os que já possuem fé, destes que se colocam como inimigos da igreja e inimigos do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está lembrando a Timóteo o poder da palavra, a palavra que é instrumento nas mãos do Espírito para gerar fé. Então Paulo diz, esta palavra é inspirada e é suficiente para também defender a igreja das falsas doutrinas e das perseguições ora vigente. Paulo diz a Timóteo, quando ele fala, permanece naquilo que aprendeste, porque foste inteirado de quem o aprendeste. É muito interessante isso. Paulo mostra agora que o poder da palavra que transformou Timóteo não está ligado ou alicerçado meramente pelo testemunho de alguém, mas na verdade essa mesma palavra também transformou outros próximos dele, neste caso sua avó e sua mãe, que foi quem lhe transmitiram o evangelho. Por isso ele diz, você sabe de quem o aprendeste, ou seja, aquilo que você ouviu, você pôde corroborar, você pôde testificar com a vida delas. Você pôde ver que não era um mero escrito religioso trazido de uma geração a outra, mas era, na verdade, a palavra da salvação, que havia salvado sua mãe e sua avó e que haviam sido transmitidas a você desde a infância. Esta é a palavra poderosa que transforma corações. Então, por isso Paulo diz, você sabe de quem o aprendeu? Fazendo com que ele observasse, olhasse para constatar a mesma operação da palavra nele, agora presente em pessoas que eram dignas de inteira aceitação e confiança. A palavra havia sido ensinada, a palavra da salvação. Observem, irmãos, que quando Paulo diz, você sabe que aprendeu a palavra desde a infância, havia um costume em Israel, e ainda é mantido nas nossas igrejas, que é o ensino da palavra às nossas crianças. Diferente daquilo que temos hoje, eles tinham apenas o Antigo Testamento. Ele era ensinado a partir dos 5 anos de idade. Ensinado no sentido de que a criança era ensinada a ler e a memorizar, porque a língua hebraica ela não tem vogais, ela só tem consoantes. Então, a criança, para aprender a palavra, ele tinha que memorizar a sua escrita e a sua pronúncia. Não era como nós temos hoje, separação de palavras. As palavras eram escritas geralmente todas juntas, então você tinha que saber aonde começava, onde terminava, e isso era passado de geração a geração. Então, o costume de ensinar às crianças era, de fato, uma dádiva em Israel, e a palavra era ensinada geração após geração. Mas quando Paulo diz, veja que você foi ensinado sobre as sagradas letras desde a infância, Paulo está dizendo a Timóteo que a palavra é tão poderosa que ela alcança qualquer pessoa, porque ela alcança corações de crianças, porque não alcançaria corações de adultos, ela alcança corações de crianças que ainda não discernem, porque ela não alcançaria os opositores que têm capacidade de discernir o certo e o errado quando forem expostos à palavra. Então Paulo está lembrando a Timóteo o poder da palavra, ela é instrumento de Deus para a salvação, e não importa o tamanho ou a idade daquele que ouve a Escritura, ela de fato é a palavra de Deus. Paulo então diz que essa herança espiritual que Timóteo havia recebido, ela é suficiente para torná-lo sábio para a salvação. Está aí no verso 15, na parte final do verso 15, quando diz, pode tornar-te sábio para a salvação. Ou seja, Paulo está dizendo a Timóteo que ele havia sido treinado na obediência a Deus, lembrando da infância do Antigo Testamento, enquanto aguardava a visitação do próprio Espírito para fazê-lo conhecer Cristo pela fé e então receber a vida eterna. Como se Paulo estivesse olhando 2 momentos da vida de Timóteo. E então ele diz, ela pode tornar-te sábio para a salvação. A ideia do poder tornar sábio não é que o homem se torna sábio para se salvar, mas na verdade,
Como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, o Senhor Jesus Cristo, ele possui em si os tesouros da sabedoria de Deus. Então, quando a palavra é exposta, o homem, ao crer nesta palavra, ele comunga desse Cristo que é sábio, e essa sabedoria é exatamente Deus vivendo neste homem por meio do Espírito, e este homem vivendo para Deus por meio do Espírito na pessoa do Filho, e então isto constitui-se uma sabedoria para a salvação. Paulo então diz a Timóteo que essa palavra lhe foi trazida e ela é poderosa para salvá-lo, ou seja, ele está simplesmente lembrando a Timóteo um período anterior, quando ele havia sido educado apenas no Antigo Testamento, faltava ainda o conhecimento do próprio Senhor Jesus Cristo, do Novo Testamento, e que isso então chegou a ele, talvez pelo próprio apóstolo Paulo, e então esse homem que antes conhecia Deus pelo Velho Testamento, passou agora a conhecer Deus na pessoa bendita do Senhor Jesus, foi salvo, e foi então escolhido para ser um apóstolo ou um pastor, aquele que foi enviado às igrejas, no caso Éfeso aqui. Tornar-te sábio para a salvação, o próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre isso em Lucas 24, 32 e o verso 44 a 47. Quando o Senhor lembra aos seus discípulos no caminho de Emaús, tudo o que está escrito a seu respeito na lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, nos profetas e nos salmos. Então, acerca do Cristo, o Antigo Testamento já havia falado, tratado anteriormente, mas era necessário então a vinda do Espírito Santo agora, no Novo Testamento, para que isso fosse trazido àqueles daquela geração de Timóteo, clareza, iluminação e entendimento. Hendrickson, que é um comentarista bastante conhecido na nossa igreja, ele diz o seguinte: não basta apenas aprender a palavra. O que se aprende deve ser aplicado pelo Espírito ao coração, para que também se chegue ao convencimento, e este convencimento transforme a vida. A palavra tem que ser ensinada, essa palavra tem que ser acompanhada pelas ações do Espírito, para que de fato ela chegue ao coração e gere o conhecimento verdadeiro, a sabedoria de Deus para a salvação. E essa sabedoria, então, ela transforma almas, transforma homens e mulheres, transforma vidas. Por isso, Paulo disse: permanece naquilo que aprendeste desde o princípio. A expressão que Paulo usa, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, ela é muito interessante, porque essa expressão foi usada em outras partes da Bíblia de outra maneira, mas com o mesmo sentido. Eu sei que todo mundo já deve ter lido aqui, ou deve ter recomendado o texto de Josué 1, 7 e 8, quando Deus diz a Josué: ser forte e corajoso. É muito engraçado que a pessoa só lê o refrão, ser forte e corajoso. Mas ser forte para o quê? E corajoso com que propósito? Se você ler Josué 1, 7 e 8, você vai ver que a ordem divina para Josué é ser forte e corajoso para manter-se fiel naquilo que aprendeste, para não desviar-se nem para a direita nem para a esquerda, quando entrares na terra prometida, que era habitada por nações pagãs. Então a ordem de Deus para Josué foi a mesma ordem de Paulo para Timóteo: mantenha a noiva do Cordeiro intacta, trabalhem para que a noiva seja mantida longe dos erros, trabalhem para que a noiva resista aos ataques de Satanás, porque a noiva tem noivo, e o seu noivo é o Senhor. Então, ser forte e corajoso, que foi dito a Josué, é o mesmo que é dito a Timóteo por Paulo, para não ser seduzido pelos erros. Ser forte e corajoso para ser fiel à palavra, como ele diz, permanece no que aprendeu. Não se permita ser seduzido pelos erros doutrinários que estão sendo trazidos. Não se permita ser seduzido pelos princípios éticos que estão sendo apresentados agora, que parecem ser mais vantajosos. Não se permita ser seduzido pela cultura vigente, mas ser forte e corajoso. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, porque é desta forma que a noiva será mantida.
é desta forma que a igreja será preservada. É interessante porque, às vezes, quando surgem os problemas na igreja, geralmente os nossos olhos focam para o problema, quando deveriam focar para a palavra. Porque olhamos em direção errada, geralmente tomamos decisões erradas. Mas quando olhamos para a palavra, ela nos guia à resposta que devemos dar àquele problema. E então podemos passar por ele, intactos, servindo e permanecendo fiéis ao Senhor. Em segundo lugar, Paulo também disse a Timóteo, não é, que a palavra foi inspirada e que, portanto, veja, lá é a relação inspiração-suficiência. Agora Paulo vai falar que a palavra foi inspirada e que, portanto, ela é suficiente para a nossa vida, para a igreja. O verso 16 ele diz: toda a palavra é inspirada por Deus. Os irmãos precisam lembrar que Paulo é um velho, um senhor idoso e que está preso. As prisões da época do Império Romano eram calabouços, geralmente construídos, quando não era torre, eram calabouços, geralmente extremamente úmidos, purulentos, uma desgraça, o lugar mais insalubre possível. Há registros, inclusive, de quartos que eram completamente vedados e eles deixavam a pessoa presa e nesses quartos eram abertos canais de água, né, para poder a pessoa ficar imersa. Talvez não completamente, mas não tinha nenhum lugar seco naquele ambiente. Então, o homem sempre foi muito criativo, né, para promover a dor. E esse homem, o apóstolo Paulo, esse senhor de idade, velho, estava preso por causa da palavra, da pregação. E Paulo diz a Timóteo: toda palavra é inspirada por Deus. Eu não tenho dúvida da origem da palavra, é o que Paulo diz. Eu não tenho dúvidas da origem da palavra. A palavra, ela tem uma origem divina. Ela tem uma origem divina. A palavra é inspirada por Deus. Não sei se os irmãos já perceberam, mas eu acredito que vale a pena fazer essa relação. Depois da Segunda Guerra Mundial, as nações batalharam para descobrir a origem da vida e eles foram para fora do planeta, correto? Sempre buscam uma explicação para a nossa existência extraterra. Pois aqui você tem algo extraterra que explica a origem da vida. E talvez seja por isso a grande guerra contra a Escritura. Talvez seja por esta razão que eles lutam diariamente para provar que ela não tem verdade. E, infelizmente, né, para eles, para nós não, eles vivem batendo com a cara na parede. A palavra, então, ela tem a sua origem não nos homens, mas no Senhor. A palavra, ela tem a sua origem na pessoa de Deus. O Espírito Santo foi aquele que soprou a palavra. A palavra grega aqui para inspirado é a ideia de... Então, ela envolve toda essa respiração. Então, ela é um sopro divino, é algo que vem de dentro de Deus. E o Espírito Santo, então, foi esse promotor, né, da palavra na terra, entre os homens. O Espírito usou instrumentos para escrever a palavra. Estes instrumentos foram homens que foram escolhidos e capacitados por Deus para receberem a palavra. O apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 1, versos de 16 a 21, Pedro vai dizer: não há na Bíblia nenhum tipo de coisa, profecia ou qualquer coisa escrita que seja de particular elucidação. Pedro vai dizer que tudo na palavra é proveniente de Deus. Tudo na palavra é proveniente de Deus. Calvino, comentando esse texto, ele disse que a Escritura é inspirada por Deus e é esta a razão de sua autoridade e utilidade na nossa vida, porque ela é de Deus, ela tem autoridade sobre nossa vida. Este é o princípio que distingue nossa religião de todas as demais,
porque sabemos que Deus nos tem falado, e sabemos plenamente e estamos convencidos de que os profetas não falaram por sua própria conta. A diferença da religião cristã para todas as religiões é essa. O cristianismo é a única religião na face da terra que o seu Deus fala com o seu povo. É simples. O seu Deus fala com o seu povo. Em todas as religiões, o Deus desse povo nunca falou com eles. Os livros sagrados são sempre manifestações ou elucidações dos proponentes da religião, mas nunca a fala do seu Deus. E a razão é simples, é porque eles não existem, não é? A fé cristã, de fato, ela é verdadeira porque ela é de Deus, ela é do Senhor. Deus é o único Deus que fala com o seu povo. E Deus, então, fala usando instrumentos homens, aos quais Ele separou, capacitou e deu a eles uma comissão celestial de declarar aquilo que Ele mesmo, Deus, havia ordenado. Francamente e ousadamente, estes homens testificaram da palavra, porque tudo aquilo que eles anunciaram não era deles, mas era do próprio Senhor. É interessante ver, por exemplo, que Pedro vai ser crucificado de cabeça para baixo, porque julgou-se indigno de ter o mesmo estilo de morte que o seu Salvador. Qual o crime de Pedro? Um pregador do Evangelho. Possivelmente Paulo foi decapitado. Qual o seu crime? A pregação da palavra, a fé no Senhor Jesus Cristo. E assim todos os homens daquele período, e até hoje muitos são mortos, e a causa de suas mortes não é outra senão a palavra, sua fidelidade, sua fé, seu temor, seu amor para com a palavra. Ela não é fruto humano, ela é de origem divina. Moisés mesmo assegurou e todos os profetas testificaram, não é? Que a palavra tem a sua origem divina. E aqui é onde se encontra o mistério da fé. Como é que eu sei que eu de fato tenho uma fé viva e verdadeira e salvadora, já que todo mundo diz ter fé? A fé é exatamente esta corroboração em nosso coração de que aquilo que está registrado neste livro é a palavra de Deus. A verdadeira fé, ela é o instrumento que o Espírito usa para atestar, testificar, comprovar a nossa anuência de que este livro tem sua origem divina. Então, o fato de alguns acharem que Deus existe, mas de desconfiar da palavra, isso não lhes garante que tem fé verdadeira. A fé verdadeira é dada pelo Espírito, o Espírito corrobora em nosso coração que essa palavra é de Deus. Essa mesma corroboração foi dada aos apóstolos e aos profetas, quando estes de fato foram usados como instrumento para falar da parte do Senhor. A majestade de Deus é manifestada nas Escrituras. Portanto, ninguém, senão aqueles que foram iluminados pelo Espírito do Senhor, o Espírito Santo, tem olhos para perceber o que certamente é visível a todos, porém, é visível, mas não compreendido a todos, porque é visível e compreensível àqueles que são iluminados pelo Espírito, a enxergar na palavra a majestade de Deus, a sua origem santa e sagrada. Verdadeiramente a palavra, então, foi inspirada e, portanto, se ela é inspirada, ela é suficiente, ela tem autoridade para dirigir a nossa vida, para reger a nossa prática, ela tem autoridade para consolar, confortar, admoestar, corrigir a todos os homens. A palavra, então, foi inspirada por Deus e isso é um testemunho nítido de sua origem sagrada, é um testemunho nítido da sua origem. Dizer que a palavra foi escrita por homens e achar que porque foi escrita por homens não tem origem divina é tornar Deus impotente. Assim como o escritor usa uma caneta para registrar os seus pensamentos, mas a autoria do texto não é da caneta, assim Deus usou homens no passado. Conforme Hebreus capítulo 1, os versos de 1 a 4 testificam, Deus usou homens no passado
para escrever a sua vontade e transmiti-la à sua igreja. Então, a palavra é inspirada, tem sua origem divina. Em terceiro lugar, a inspiração da palavra é exatamente o fundamento da sua eficiência. E a eficiência corrobora a sua inspiração. Então, no verso 16, na parte final, Paulo disse: e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Engraçado que a palavra útil, traduzida na nossa Bíblia, não está errada, né? No grego, essa palavra, ela, no sentido mais estrito, ela é a palavra para lucro. A palavra é lucrativa, não é? Então, mas ela também tinha esse sentido de útil, né, de uso. Mas a ênfase era de lucro. A palavra, por ser inspirada, ela é lucrativa às nossas almas. A inspiração é a base da suficiência da palavra. A inspiração, a fonte, é exatamente o que garante que este livro, esta palavra, é suficiente, lucrativa para a nossa alma. E Paulo diz que a palavra ela é extremamente lucrativa para a nossa alma, para o ensino. A palavra ensino aqui é a palavra para doutrina. Ou seja, o ensino aqui não é o mero transmitir de informações, mas é exatamente o trazer padrões, mandamentos, verdades. Então, a palavra ela é extremamente lucrativa à alma, ela não deixa a minha alma na dúvida, tal coisa é certa ou errada. Não, a palavra me diz e garante aquilo que é certo e aquilo que é errado, por conta da própria vontade do Senhor. Então, ela é poderosa, ela é muito útil, ela é lucrativa para nos doutrinar, para nos ensinar, para moldar o nosso coração. A palavra também é extremamente lucrativa para a repreensão. A ideia da repreensão aqui é a ideia da convicção de pecado, ou seja, a repreensão aqui é quando de fato alguém é advertido do seu mal pela palavra e a palavra o convence de que a sua escolha, a sua vida, aquilo que crê, isso é de fato errado, é pecado. Então a palavra ela é poderosa para nos repreender, para nos convencer do nosso próprio pecado. Às vezes, nós queremos ter mudanças na nossa vida, mas ninguém muda até que de fato reconheça onde está errado. E esse reconhecimento de onde está errado não é o mero saber de que um quadro, por exemplo, está torto e não alinhado. Esse reconhecimento do que é errado é exatamente um saber profundo no coração de que algo é mal. Mal. A palavra nos leva a esta convicção. Ela nos repreende. Paulo também disse que a palavra ela é lucrativa, útil, poderosa para a correção. É interessante que a palavra correção aqui, ela também tinha um certo uso medicinal. Por exemplo, você tem um osso quebrado, quando o médico alinha o osso e engessa ali a perna, o braço, e o osso volta ao que era antes, ele foi corrigido. É exatamente isso aqui. Correção. Significa restauração a um estágio ou a um estado certo. Uma coisa que está caída e é trazida à posição vertical. É a correção. A palavra é útil e lucrativa para as nossas almas, porque ela pode nos corrigir. Ela pode nos corrigir. É nesse ponto, irmãos, que entra a diferença entre remorso e arrependimento. Porque a palavra não corrigiu Judas, por exemplo, ele teve remorso, mas não se arrependeu. Mas porque a palavra corrigiu Pedro, ele não teve remorso, mas reconheceu o seu pecado quando negou o Senhor. Se arrependeu do seu pecado, orou, pediu perdão e foi usado poderosamente como um grande instrumento nas mãos do Senhor. Às vezes, nós não queremos nos submeter à palavra. Então nós preferimos o
o remorso. O remorso é a mera constatação de algo errado. Mas o arrependimento é uma tristeza segundo Deus pelo mal praticado e o desejo de não mais praticar tal coisa. Então a palavra, ela realmente me corrige, ela direciona o coração, ela apruma os passos. A palavra é poderosa, é útil para a nossa alma, porque ela nos corrige. Ela nos traz ao estado de certo, segundo é a vontade do Senhor. Estas 3 verdades, lógico que eu não vou explorar todas elas, né? Um dia eu posso pregar em cada uma delas, um sermão para cada um, acho que vai ficar melhor a aplicação e a utilização. Mas essas 3 verdades, elas foram combinadas para mostrar o poder e a suficiência da palavra, não é? Nesse contexto da correção. Lembra que Paulo está ensinando Timóteo a como proteger a igreja dos erros, das doutrinas erradas, dos inimigos. Então Paulo está dizendo, corrige pela palavra, repreende pela palavra, ensina pela palavra. Então era um ambiente ali que necessitava de correção. Então Paulo diz, estas 3 coisas são combinadas para que você tenha uma noção do poder da palavra. O último item que Paulo diz é que a palavra é útil ou lucrativa para a educação na justiça. A palavra educação aqui é a palavra paideia, que é daí que vem a palavra pedagogo. A palavra paideia significa treinamento, instrução, nutrição, castigo. Castigo. Porque quando alguém erra após ter sido ensinado, ele precisa do castigo para verificar o efeito, as causas e a abrangência de seus erros. Então Paulo diz que a palavra é útil para o treinamento na justiça, ela é a paideia de Deus para nos treinar na justiça. O que Paulo está dizendo a Timóteo é que os cristãos precisam ser treinados na justiça de Deus. E esse treinamento, primeiramente, é interior, para depois ser exterior. Primeiramente se treina o coração, depois então é que se treina o corpo. A alma, primeiramente, precisa ser conformada a esse treinamento divino, com o ensino, com a correção e com a reparação, não é? Com a repreensão e com a correção. Então, estas coisas moldam nossas almas segundo a vontade de Deus. Paulo vai dizer isso aos Efésios no capítulo 1, versículo 1, quando ele diz, imitem a Deus que é vosso Pai. Como é que eu posso imitar um espírito que eu não vejo, já que ele é Deus perfeito e não tem corpo como os homens? Eu o imito segundo a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos deixou o modelo da vida registrado na palavra. E isso começa no coração. A alma precisa ser conformada à pessoa de Cristo, à vontade de Deus. A palavra então é útil, não é? É lucrativa. A palavra é extremamente poderosa para trabalhar no homem e conformar o homem a ser este homem de Deus que tem uma obra para executar, que é viver na presença de um Deus santo nesta terra. A Bíblia não foi dada a nós, nas palavras de Paulo, não é? Para satisfazer nossa curiosidade ou para ou ostentar algum tipo de intelectualidade. Mas a Bíblia foi dada a nós para nosso bem, para conformar-nos ao Deus bendito, que é o sumo bem. Portanto, todas as vezes que lemos ou ouvimos a palavra, nós estamos diante da palavra de Deus, que é inspirada e é suficiente. E, portanto, não há outro instrumento mais proveitoso para o nosso bem do que a palavra. Somente ela, somente a palavra, como diz o verso 17, quando diz a fim com o propósito, tudo isso é para um propósito, é para que nós, os que cremos na palavra, tenhamos de fato condições
pela palavra, pela ação do Espírito, para desenvolver a obra a qual nos foi confiada, de imitarmos a Deus como filhos de Deus. Suficiência, inspiração, inspiração, suficiência. Agora, nós temos uma boa razão, não é? Ou um bom demonstrativo, um extrato, para verificarmos por que, antes da reforma, a Europa vivia na escuridão em que se encontrava. As almas aprisionadas aos medos e aos misticismos, e a prática, a ética, era guiada e dirigida ao bel prazer, porque os corações não eram ensinados, não eram corrigidos, não eram repreendidos, não havia treinamento na justiça de Deus. Faltava a justiça de Deus àqueles homens. Eu quero concluir fazendo duas aplicações apenas. A primeira delas, relativamente aos 504 anos da Reforma. Veja, na Reforma, tanto Lutero como Farel, Zwinglio e outros, eles não expurgaram, não jogaram fora a tradição como um todo. Eles só disseram que a tradição tem que estar aos pés da palavra, porque tudo aquilo que mesmo por tradição não for bíblico, deve ser jogado fora. Então a tradição é importante quando ela adere, quando ela corrobora com a palavra. Quando não, ela não deve ser usada. Em dois momentos, a igreja foi atacada com dúvidas acerca dos livros bíblicos. No ano de 393 e no ano de 397 da era cristã, foi atacado o cânon, que é a lista dos livros sagrados que você tem na sua mão. Foi postulado outros textos, outros livros, foi pleiteado outras coisas. E naquele momento, 2 concílios foram organizados para reafirmar que os 66 livros que você tem na sua mão foram inspirados por Deus e são suficientes. Foi isso que aconteceu. A Igreja Católica erra em dizer que ela foi aquela que declarou a autoridade da Bíblia como Bíblia. Isso é uma usurpação, é um pecado contra Deus e contra a palavra. A Bíblia sempre foi, não é, ratificada no coração dos crentes como a verdade de Deus. Então não foi a igreja quem declarou ela como a verdade, mas foi o próprio Espírito ao usar homens para escrever e outros para crer, ratificando assim a palavra. Portanto, hoje nós comemoramos 504 anos de uma libertação, de uma tradição que nos ocultava a palavra, de uma tradição que nos impedia de conhecer a palavra, de uma tradição que nos impedia de fato, conhecer Deus pela sua palavra e de crer em Deus pela sua palavra. Mas lembre-se, a tradição ela é importante quando ela está de acordo da palavra, mas nunca superior à palavra. Por isso, se você examinar a sua vida de fé e você olhar para a tradição da sua vida para avaliar se você está sendo fiel ou não a Deus, você está errado. A sua fidelidade tem que ser medida à luz da palavra, o apego que você tem à palavra, o quanto a palavra guia o seu coração. Se for por aquilo que você faz religiosamente, você está cometendo um sério pecado contra Deus e contra a sua própria alma. Em segundo lugar, o apóstolo nos disse que a palavra é poderosa para a salvação e que, portanto, ela deve ser pregada a todas as pessoas. E um bom exemplo disso foi o fato de Timóteo ter ouvido e ter sido instruído na palavra desde a sua infância. Irmãos, não desconfiem da palavra.
Às vezes nós queremos que as pessoas creiam em Cristo e fazemos malabarismos para tornar Cristo agradável às pessoas. Isto é um pecado contra Cristo e contra a palavra. A palavra é suficiente para alcançar o coração de qualquer um, desde o menor dos infantes até o mais endurecido dos homens. Então não desconfie de Deus, não desconfie da palavra. A palavra foi anunciada desde cedo a Timóteo. E Paulo mesmo disse, ele foi treinado nas Sagradas Letras. Então ensine os seus filhos a palavra. Não dê a palavra em doses homeopáticas. Dê a palavra como ela realmente é. A palavra nunca vai tornar o seu filho cheio demais de Deus. Não dê a palavra com misturas. As historinhas bíblicas que ninguém sabe por que está escrito, ninguém sabe qual é o propósito daquilo, ninguém sabe qual é o significado daquilo no passado nem de hoje. Aí fica aquele monte de coisas. As histórias bíblicas têm um propósito, por que foram escritas, qual o significado naqueles dias e para hoje. Então, não adultere a palavra, dê a palavra aos seus filhos. Dê a palavra aos seus filhos. Confie em Deus para transformar o coração dos seus filhos. Dê a palavra. Ah, pastor, mas eles não entendem. Pois é, nem os adultos. Porque só há entendimento quando o Espírito aplica. Então, só dê a palavra. Dê a palavra. A única coisa fora a transmissão da palavra que nós podemos fazer pelos nossos filhos é orar por eles, para que o Espírito torne a palavra eficaz para a salvação neles. Fora isso, nem lúdico, nem revista, nem ping-pong, nada poderá tornar Cristo atraente a alguém para a salvação. Então não desconfie da palavra. Creia na palavra e ensine os seus filhos. Dentro disso, eu admoesto os pais que têm filhos pequenos. Quando é que você deve orar pela salvação dos seus filhos? Quando ele fizer 20 anos? Não. Pegou o teste de gravidez, deu positivo, ora pela alma dele. Porque só está ali porque tem alma. Não pode haver vida dissociada de alma. Então ora por ele. Nasceu, quando é que eu tenho que ler a palavra para o meu filho? Do dia em que nascer. Desde o ventre já pode ler, porque se ele ouve, ele vai ouvir a palavra. Então leia a palavra para o seu filho. E ore para que Deus faça com que o Espírito aplique a palavra ao coração do seu filho. Treine-o na justiça e verdadeiramente você experimentará caminhos de alegria, tanto nesta terra como no mundo por vir. Que Deus nos abençoe e nos ajude a verdadeiramente nos apaixonarmos mais e mais pela palavra, sabendo da sua origem e também da sua suficiência para a nossa vida.